Amém, glória a Deus, seja muito bem-vindo a mais um sábado Luz na Cidade. Hoje nós temos uma palavra para você. Nesse repartir você certamente vem acompanhando aí de segunda a sexta-feira e hoje finalizando essa semana, esse sábado onde você vai descansar no Senhor, onde você vai entender que é a luz do Senhor que te ilumina, a luz do Senhor que abre seus caminhos e o Senhor quem faz nas nossas vidas. Por isso eu quero trazer para você o tema do dia de hoje, que é estabelecer o altar em Sião, com a visão da escolha de Deus pela porta que sacrifica o ego e libera a provisão. O Senhor, Ele nos chama para que possamos edificar aquilo que o Senhor nos entregou. E a nossa caminhada, ela é uma resposta contínua àquilo que nós estamos recebendo da parte de Deus. Então nós vamos ver aqui como que Abraão ele é chamado e como ele responde aquilo que o Senhor está mostrando para ele. Por isso, nesse sábado, eu quero que você entenda que existe um altar que você precisa levantar. Existe um laborar da nossa parte. Se nós queremos que essa chama permaneça continuamente acesa em nossos corações. Existe um chamamento da parte de Deus para um desfrute dos seus filhos naquilo que é a presença do Pai nesses dias. Então, como que eu vou olhar para Deus e como eu vou responder? Eu vou olhar para a escolha de Deus. E não é fácil, mas esse fácil, ele não nos isenta da responsabilidade de olhar para o Senhor e dizer: o que Ele fez por mim foi maior do que eu poderia imaginar, ou até mesmo do que eu possa cogitar. Então, diante de um Deus tão grande como esse, diante de alguém que ofereceu a sua vida por nós, a única coisa que nos resta é de fato escolher a escolha de Deus. Por isso eu quero que você venha entender que o chamamento de Deus para a sua vida é estabelecer a vontade de Deus. E na nossa caminhada existe a vontade íntima que o Senhor deseja de cada um de nós, e existe uma vontade coletiva de uma igreja que agora está sendo abastecida pelo Senhor, está entendendo que não é o ego que deve prevalecer, mas é a expressão da vida de Deus diante da sociedade, diante das situações. O que deve prevalecer é o testemunho do Senhor diante de todas as coisas, e assim nós vamos seguindo, porque é a vontade de Deus com que nós venhamos dar esse testemunho. Por isso, eu quero ler para você a escolha de Deus pela porta que sacrifica o ego e libera a provisão. Quando nós olhamos para a cruz, né, e nós olhamos para Jesus, alguém que antes ele sempre deteu todo o poder, mas alguém que antes esvaziou a si mesmo e não usurpou ser igual a Deus, ele preferiu se esvaziar. Jesus é a porta que, quando aberta para nós, nos faz entender que o ego com o Senhor é incompatível, porque o ego é nada mais do que um engano que gera orgulho no homem. Eu gosto de nomear o ego desta forma, porque remete muito ao que o Satanás quis fazer. Ele foi orgulhoso e não quis devolver a glória para Deus. Ele foi orgulhoso, usou do seu conhecimento para seduzir as criaturas de Deus, e ele ainda continua seduzindo as pessoas. Então, quando nós olhamos para a cruz, não tem como, é incompatível, não se mistura o ego do homem com aquilo que o Senhor fez por cada um de nós. E eu quero trazer para você aquilo que são os nossos temas, os nossos versículos de hoje. Vai estar em Gênesis capítulo 22, versículo 2 e 4, e o versículo 13 e 14, que vai dizer: acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos.
Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho, e pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí, dizer-se então até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então, olha que o Senhor pede aquilo que havia de mais precioso para Abraão, que era o filho dele. Só que ele reconhece que havia uma recompensa maior por aquilo que ele estava fazendo, por aquele recado que ele tinha entendido de Deus, a solicitação de Deus para a vida de Abraão. E não é assim, então, em nossas vidas. O Senhor pede o que nós mais amamos. O Senhor pede aquilo que muitas das vezes estamos idolatrando, sem que possamos até mesmo perceber, mas o Senhor que sonda os nossos corações, Ele atua de maneira que Ele vai pedir aquilo que está ocupando o lugar dele no nosso coração. Porque o Senhor, Ele quer a nossa adoração completa. O Senhor, Ele quer a nossa obediência completa. E a nossa obediência completa, ela é algo que move o coração de Deus. Olha que maravilhoso quando Jesus se batiza então, né, ali com João e quando ele é batizado, a palavra declara, né, que vem o Espírito de Deus como uma pomba e também uma voz que ele escuta e diz: eis aí o meu filho amado em quem eu me comprazo. Nós movemos, se assim eu posso dizer, o coração de Deus quando nós entregamos a Ele uma obediência completa. Foi aqui então o que Abraão fez, né? Ele recebe uma ordem e o interessante é que o Senhor fala no monte que eu te mostrarei. Eu já tive uma experiência, né? Eu que gosto de acampar, mas eu tive uma experiência bem interessante. A gente foi para um lugar que tinha uma grande pedra e parecia assim uma grande montanha bem alta. E ali nós tentamos escalar de duas maneiras. A primeira foi, nós tentamos pelo modo mais curto, mas só que mais difícil, arriscado e muito mais íngreme, porque nós queríamos subir quase que numa linha reta, numa vertical, e ali nós não conseguimos, só uma pessoa conseguiu, mas eu olhando ali, vendo o quanto estava arriscado, e de fato muito arriscado, e era um local muito alto, eu falei, aqui eu não vou me arriscar dessa forma, e se qualquer coisa deslizasse, seria fatal. E eu falei, eu vou pela outra forma, que é o que eu tive que voltar, eu tive que fazer como que uma espiral em meio àquela montanha, subir, como dizem, pelas beiradas. E naquele momento, o Senhor falou comigo e Ele disse, muito querem subir ao monte, mas querem subir ao monte de qualquer forma. E ali o Senhor me ensinou de que assim também é a nossa busca com Ele, assim também é a minha busca com Ele. Eu não posso subir o monte de qualquer forma, eu devo antes seguir o caminho que o Senhor me mostrou. E muitas das vezes o meu ego, ele é expulso, o meu ego ele é tocado para que ele seja esvaziado, porque quanto mais eu tenho da vida de Deus, o meu ego ele vai sendo, né, ele vai sendo colocado para fora. E então, nesse sentido, a vida de Deus começa a ocupar aquilo que eu sou. E aí eu consigo expressar melhor quem Deus é na minha vida. Então, olha que maravilhoso. Abraão, ele recebeu essa ordem de Deus e o Senhor disse, vai, entrega o teu filho no lugar que eu te mostrarei. E o incrível é que a palavra também declara aqui, no meio do caminho, o que é que ele encontra? Ele encontra a lenha. Então, no nosso viver diário, haverá um suprimento para aquilo que Deus pediu. Você vê que a obediência de Abraão é o que gera o suprimento para ele. É claro que a lenha, naquele sentido, também era algo essencial por parte daquele sacrifício, porque, afinal de contas, ele iria sacrificar o seu filho, aquilo que ele mais amava. Então, por que ele deixa e escuta essa voz de Deus? Porque ele entendeu a recompensa, porque ele entendeu que o altar que ele levanta é um altar da visão de Deus. Por isso eu quero profetizar na sua vida de que a visão do Senhor virá sobre você e que você receberá do suprimento para estabelecer aquilo que o Senhor te pediu. E o incrível também é que ele continua andando, né? E mais na frente nós vamos entender por que Abraão também, ele
obedece ao Senhor. Uma das perspectivas que faz Abraão sacrificar o seu próprio filho vai estar aqui em alguns versículos abaixo, mas eu gostaria de destacar o seguinte, é que no meio, ali quando ele já está naquele monte, o que lhe aparece é um carneiro presos pelos chifres em meus arbustos, né? O chifre, ele fala muito sobre a rebeldia, né? Vi aqui, ó, viu atrás de si um carneiro com chifres. Ali estava falando sobre um carneiro antigo, um carneiro já velho. E muitas das vezes, como nós estamos velhos naquilo que o Senhor nos pediu, muitas das vezes, como algumas coisas já aparentam estar velhas, porque já era algo que Deus tinha nos pedido, já era algo que Deus tinha nos solicitado e não era para estar mais ali, não era para estar mais naquele lugar. Interessante que, mesmo assim, aparece uma provisão na vida de Abraão. A provisão de Deus nas nossas vidas é para que possamos entender. Estabelece esse testemunho, estabelece a minha vontade, estabelece esse ciclo, encerra esse ciclo para que um novo comece. Por isso eu quero profetizar na sua vida que vai aparecer a provisão, vai se abrir a porta, vai aparecer a conexão, mas você vai olhar para isso e tu vai entender. Não é para que o meu ego seja inflado, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado, né? Nós temos essa palavra porque quando eu entendo o caminho da obediência do Senhor, haverá uma provisão. E enquanto eu estou nesse caminho, Sião está sendo edificada dentro de mim. O Espírito de Deus está ganhando lugar em mim. Então o que nos importa é o nome do Senhor ser glorificado e a cada situação e a cada momento estratégico e pontual das nossas vidas, o Senhor, ele vai ganhar lugar em nós. Então, veja só o que João 8, 56 e 58 vai dizer. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Como assim? Aquilo que Abraão viu, ele viu o grande dia do Senhor. Por isso que ele entendeu a visão. Aquilo que os nossos olhos contemplam é o que vai movimentar o nosso espírito, é o que vai ativar o nosso espírito e a nossa mente e o nosso corpo simplesmente vai ter que obedecer, porque isso que nós temos, o que está ao nosso redor, as estruturas, as coisas, os bens, não é o fim, mas é o meio para o estabelecimento da vontade de Deus. Então, o que nos resta é, de fato, ver o grande dia do Senhor, é ver o que o Senhor fez nas nossas vidas, é ver o Espírito de Deus dentro de nós e dizer, Senhor, ganha esse lugar, me ganha cada dia, me ganha cada momento, porque quando eu olho para o Senhor, eu contemplo ao Senhor, e quando eu contemplo ao Senhor, isso até chega a ser difícil de falar, mas o meu espírito, ele se alegra. Por isso eu quero profetizar na sua vida, você vai ver aquilo que o Senhor tem para você e você vai se alegrar. Você não vai se vitimizar, você não vai ficar olhando para as circunstâncias, você não vai ficar olhando dizendo eu não tenho nada, eu não tenho isso, eu não faço mais aquilo, eu não fiz mais isso. Siga a visão que o Senhor te deu, siga aquilo que o Senhor está te mostrando, porque o Cordeiro foi imolado, porque o sangue foi derramado até a última gota, para que a vida dele fosse entregue a cada um de nós. E no versículo 57 continua dizendo, perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Olha que olhar natural, os nossos olhares natural pode nos impedir de ver o que os grandes heróis da fé viram. Mas o Senhor, quando nós estamos no caminho da obediência, Sião é edificada em nosso espírito. E Sião é uma marca espiritual, celestial e divina. Por isso, não deixe com que a aparência das coisas venha sucumbir, venha atrapalhar a tua visão de algo que é espiritual e celestial. Que os nossos olhos estejam constantemente abertos para ver o que o Senhor está fazendo, ver o que o Senhor está realizando, né? Glória a Deus, está aqui alguns pontos que eu anotei para você. Então, João 8, 56 e 58 também eu quero dizer o seguinte, aquilo que eu vejo em Cristo Jesus é suficiente para que eu deixe tudo a favor dele mesmo. Por que Abraão,
entrega o seu filho, porque ele viu, porque ele contemplou, porque ele entendeu. Nós só vamos conseguir realizar alguma coisa e permanecer no caminho se a nossa visão estiver alinhada e completa. E também uma grande questão que eu particularmente fiquei meditando e desfrutei muito e que eu busquei e estou buscando aplicar na minha vida foi o seguinte: qual Jesus eu estou vendo? Porque a resposta de Abraão em sacrificar o seu filho é uma resposta ao Jesus que ele está vendo. E quantas pessoas estão por aí declarando que vem Jesus, mas não conseguem responder a ele? Quantas pessoas estão por aí ouvindo o evangelho, mas não conseguem responder a isso? Então eles não estão vendo Jesus, eles estão vendo aquilo que é o aumento do seu ego, né? Os tapinhas nas costas, dizendo está tudo bem, está tudo certo. Mas o Senhor vem nesses dias, o Senhor vem e nos confronta, dizendo: que Jesus você está vendo? Que Jesus você está adorando? E outra coisa é que sejamos capazes de responder ao Cristo que estamos vendo. E como que isso acontece? Quando eu esvazio o meu ego. A nossa vida cristã diária é um constante esvaziar do ego. Eu tenho que me esvaziar quando eu estou diante do meu irmão e que tem uma situação ali que não é tão simples de lidar, mas muitas das vezes eu tenho que deixar o meu ego humano e dizer: eu vou suportar essa situação por amor ao meu irmão. Não dizer que está tudo bem, mas eu vou me esvaziar para que a vida de Deus encontre em mim e que a partir da vida de Deus eu possa e consiga resolver essa situação na minha vida. E aqui também a palavra vai declarar em Hebreus 11, 17 e 19, diz: pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até mesmo para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobriu. O que Abraão viu? Abraão viu Cristo Jesus, porque ele diz: esse Cristo pode ressuscitar o meu filho, esse Cristo vai fazer alguma coisa, ele não está me pedindo em vão, e eu vou estabelecer esse testemunho. Graças ao Senhor que nós vemos o Filho de Deus, o unigênito do Pai, o primogênito, aquele que era desde a criação do mundo e que veio e que pisou os pés nessa terra, a fim de que o perfeito sacrifício fosse estabelecido, porque esse Abraão tivesse sacrificado o seu filho, e assim também como nós vemos no decorrer do Antigo Testamento, muitos outros sacrifícios teriam que ser levantados, mas coube a Deus entregar o seu único filho a favor de nós, para que muitos filhos viessem a existir. E eu quero trazer alguns pontos para você. A provisão de Abraão é a sua provisão da sua obediência. Aliás, a provisão de Abraão é a sua própria descendência. Então veja, quando eu obedecer ao Senhor, haverá uma provisão. E essa provisão ela vai se estender na minha descendência, ela vai se estender para quem está ao meu redor, ela vai se estender ao meu espírito. E a primeira provisão que o Senhor tem para nossas vidas é a vida eterna, é de que eu não preciso mais sacrificar, eu não preciso mais das regras e fazer isso e aquilo. O Filho já fez tudo por mim, não há mais culpa, não há mais nada. Outra questão é: a minha alegria é viver o que o Senhor determinou para mim. Você vê que a palavra é bem clara em dizer que pela fé Abraão foi e que Abraão, ele se alegrou. A minha alegria é fazer a vontade do meu Pai. Eu acredito que Abraão poderia dizer o versículo que Jesus disse, né? Esta é a minha comida e a minha bebida, fazer a vontade do meu Pai. E como todos os dias nós somos desafiados a dizer: eu tenho que fazer a vontade do meu Pai. Não por um merecimento, não por um comportamento, mas pela a visão que eu recebi. Por isso eu quero decretar para você 2 pontos, aliás 3. Quando Cristo vem, ele levanta um altar definitivo. Você é um altar definitivo. Eu sou um altar definitivo. Agora o Espírito de Deus habita em mim. E quando eu falo que o Espírito de Deus habita em mim, significa que também há um altar onde a palavra precisa reinar, onde a oração vai reinar, onde a vida de Deus vai reinar, onde a provisão de Deus vai reinar, a visão de Deus e não a minha visão e não o meu ego. Outro ponto que eu quero destacar é que eu vou me submeter à vontade de Deus, porque a vontade de Deus é o que vai alinhar
alegrar o meu espírito, é o que vai transformar a minha fé e, além de tudo, vai completar os seus propósitos, vai completar o seu testemunho e estabelecer a vontade do Pai. Quando eu se submeto, o meu ego, ele também é submetido à vontade de Deus. Outra questão é que a ressurreição de Cristo é o que de fato nos importa, é o que de fato nos trouxe essa vida de Deus para cada um de nós. Por isso, glória ao Senhor Jesus por essa palavra, glória a Deus por tudo que o Senhor fez e faz nas nossas vidas. E com essa palavra, eu espero que você venha entender mesmo de que estabelecer o altar em Sião com a visão da escolha de Deus pela porta que sacrifica o ego e libera a provisão. A visão é de Deus, o estabelecer por meio das nossas vidas, e isso vai realmente fazer com que o nosso ego seja sacrificado, mas aí haverá uma porta de provisão. Que você, nesse momento, possa estabelecer a sua oferta, estabelecer o seu testemunho a favor da visão que o Senhor está te dando, a favor daquilo que o Senhor te entregou, e então vai ser colocada a chave Pix, vai ser colocado o nosso e-mail, que você possa ofertar neste momento, entendendo de que quando você compartilha o que tem, você está compartilhando e multiplicando a provisão de Deus na sua vida. Eu espero que essa palavra tenha edificado o seu espírito. Que Cristo Jesus seja com cada um de nós. Valeu demais. Shalom Adonai. Senhor Jesus, nesse dia, Senhor, nós queremos glorificar o Teu nome, porque temos um Deus tão maravilhoso, porque fomos escolhidos, incluídos no Teu propósito, porque não estamos, Senhor, em qualquer lugar, em qualquer história, mas temos as nossas origens em Sião, temos o nosso nome no livro da vida, escrito, inscrito, registrado, Senhor. Te louvamos nesse dia, porque podemos passar por uma semana inteira, Senhor, glorificando o Teu nome por cada pérola produzida, como acesso a um novo ambiente. Obrigada porque o Senhor é aquele que abre caminhos. O Senhor é que nos dá acesso a novos ambientes, a novos comportamentos, a um novo entendimento. E essa é a luz que desejamos. Estabelecemos, Senhor, nesse dia, esse altar em Sião, o altar que nos sacrifica, que sacrifica o nosso ego, as nossas escolhas naturais. Nós queremos nesse dia, Senhor, romper com essas fronteiras que carregamos. Nos dá, Senhor, a visão do que precisamos enxergar, do que precisamos acessar. Em nome de Jesus, rompemos, Senhor, com tudo aquilo que é natural. Queremos o espiritual. Nós queremos sacrificar diante do Senhor tudo aquilo que representa uma alegria terrena, que representa algo para os homens, Senhor. Por aquilo que nós, de fato, queremos representar para Ti, Senhor. Obedientes em tudo. Em nome de Jesus, a nossa natureza é tão caída, Senhor. É tão suja. Ela é tão orgulhosa e egoísta. Mas quando nos enxergamos em Ti, enxergamos força para entregarmos aquilo que para nós é tão precioso. Porque de fato o que é precioso é o Senhor. Em nome de Jesus, oramos, Senhor, nesse dia, Pai, para que esse acesso, essa porta, nos leve, Senhor, a uma provisão. A provisão, Senhor, de que é o Senhor que faz todas as coisas. A palavra que provê um novo caminho. Tudo vem de Ti, Senhor. Nos sacrificamos diante do Senhor, porque queremos acessar esse ambiente, um ambiente de oferta, um ambiente de renúncia, um ambiente onde o ego não tem voz. O que tem voz é uma oferta que é entregue como uma ovelha muda. Nós queremos, diante do Senhor, estabelecer esse altar de concordância em Sião. Esse altar, Senhor, que por 3 dias que Abraão levou para chegar e subir esse monte, Pai, nós declaramos esses 3 dias a marca da ressurreição, a marca de que tudo aquilo que nós consagramos ao Senhor passa por esse processo, mas encontra um caminho de ressurreição. A morte do nosso ego é a ressurreição mesmo do nosso espírito. A morte da nossa vontade é a ressurreição da Tua vontade. A morte dos nossos pensamentos, Senhor, das nossas ambições, é mesmo a ressurreição da Tua vontade, do pensamento que vem do alto, do caminho que é mais alto. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos nos relacionar, Senhor, com o Espírito. Abraão viu nesse dia que sacrificou Isaque.
Ele viu o dia de Cristo e se alegrou. Ele sabia que era muito mais do que um filho, do que uma família, do que uma condição natural da sua própria geração, mas era a voz que ele tinha na sua geração, por uma interferência geracional. Nós queremos, Senhor, hoje, nas nossas decisões, interferir, Senhor, para o todo, interferir, Senhor, na nossa história e na história daqueles que virão. Nós queremos sacrificar por uma continuidade, nós queremos viver profeticamente, Senhor, e as nossas decisões sejam proféticas, em cenários proféticos, interferindo, indo contra Satanás, desfazendo as obras de Satanás e declarando o nosso testemunho aqui nessa terra, nesse tabernáculo que ocupamos. Desprezamos as coisas desse mundo, desprezamos as opiniões, desprezamos o resultado que podemos entregar de nós mesmos, Senhor, para validar, Senhor, e para valorizar o que vem do alto, por aquilo que cremos, pela Nova Jerusalém, pelos resultados lá de cima, em nome de Jesus. Nós rejeitamos a nossa vida natural. Tudo que podemos produzir é trapo de imundícia, mas temos no Senhor essa glorificação. O Senhor que é glorificado em nós, na nossa fraqueza, naquilo que não temos, naquilo que não somos, porque o Senhor usa as coisas loucas para confundir os sábios desse mundo. A tua palavra é loucura para quem não crê, mas para nós que cremos, meu Deus, é sabedoria, é algo tão excelente. Nos relacionamos nesse ambiente porque Abraão foi o pai da fé, no ambiente do que ele acreditava. Todas as coisas fluíram, Senhor, e houve provisão. A nossa disposição de entrega habilita um novo cenário de provisão. Profetizamos nesse dia esse novo cenário. A nossa disposição de crer até o fim, de ter uma disposição que não desiste. Em nome de Jesus, nós vamos até o fim, Senhor. Existe uma porta aberta, existe uma porta de pérola que nos dá acesso a coisas maiores. E essa porta é a tua voz, essa porta é um sinal. Ah, Abraão, meu Deus, Senhor, nós queremos ouvir essa voz até as últimas consequências quando chegamos, sabendo que tem um caminho excelente, que rompemos essa fronteira, que estabelecemos, Senhor, esse altar, e esse altar abre um caminho mais alto. Nos relacionamos, Senhor, com isso. Queremos nos relacionar não com Isaac que nasceu, mas com Isaac que ressuscitou dentro de Abraão. Queremos nos relacionar com coisas superiores, com valores inegociáveis. Essa é Sião, esse é o lugar que desejamos, Senhor. É para onde estamos indo, onde os nossos olhos estão colocados, estão postos em Ti, Senhor. Caminhamos para esse lugar, lugar que tem portas de louvor. Essa é a nossa adoração. Temos portas de louvor, nos alegramos, Senhor. Não estamos presos nos eventos dessa vida, nas coisas naturais, naquilo que nos acontece, mas uma liberdade, Senhor, toma conta de nós, porque acessamos o caminho mais alto e esse é o único caminho que vai para Sião. Em nome de Jesus, nos desligamos do natural, estamos completamente ligados no espiritual, naquilo que somos, na Sião que carregamos, para onde estamos indo e o que está sendo constituído dentro de nós. Em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Jesus é o Senhor.